Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos, e sejam todos muito bem-vindos à 16ª edição do Deu Match? Essa é a quarta e última edição de 2023 e a 16ª edição deste quadro. Quer dizer que antes da pessoa de hoje, outras 15 pessoas já foram testadas. Tem uma playlist aqui embaixo com todos os criadores. E hoje a minha vítima é ninguém mais, ninguém menos do que Dona Duda Menezes, também conhecida como Book Addict. Eu nem sei se a Duda ainda usa esse nome, mas eu a conheci enquanto Book Addict e hoje ela é a minha vítima aqui. A Duda, a gente compartilha alguns gostos, mas tem outras coisas que a Duda lê que eu leio menos, né? Por exemplo, ela lê bastante Stephen King, ela gosta bastante de terror, horror, suspense. Então, acho que temos aí uma seleção interessante aqui. Eu selecionei os livros para esse Deu Match no comecinho do ano. Antes de eu contar pra vocês os livros, deixa eu dar uma breve explicada, caso essa seja a sua primeira vez aqui no Deu Match. Este é um quadro onde eu testo as indicações de outros criadores contra o meu gosto pessoal de leitora. Então eu vou ter uma TBR de 5 livros, onde 4 deles eu escolhi das indicações que o criador fez, seja porque apareceu em vários vídeos a pessoa indicando, seja porque tá nos favoritos do ano, nos favoritos da vida da pessoa. E a quinta indicação vem de uma indicação direta do criador. Então eu pedi pra Duda pensar num livro que ela acha que seria uma indicação certeira pra mim, e aí ela vai contar pra vocês essa indicação. Então vamos começar já com a indicação da Duda pra tirar esse logo do caminho? Conta pra gente, Duda, que livro você escolheu pra eu ler? Oi gente, eu sou a Duda e tô aqui no Deu Match da Tami, muito curiosa para saber o que a Tami vai achar das leituras, quais os livros a Tami vai escolher. E se você não me conhece, bom, eu gosto de ler meio que de tudo um pouco. Eu me considero bem eclética, meu gosto é tudo um misturado. Mas é fato que o que eu mais leio é suspense, mistério, ficção científica, então eu imagino que tem algo nessa linha no vídeo. E para a escolha certeira, que a Tami pede, de um livro que eu realmente amo e que tem uma grande importância para mim e que eu acho que ela vai gostar, eu acho que existem chances dela gostar, porque eu tenho completa noção de que a escolha que eu fiz não é unânime para todos, Algumas pessoas amam esse livro de paixão e outras nem tanto, algumas não gostam. Mas pra mim é um grande favorito da vida e é um autor que eu absolutamente adoro. Então, vamos lá, Eu acho que talvez a Tami tenha gostado do livro, porque eu fui boazinha e eu escolhi fantasia, vejam só. Um dos meus livros favoritos da vida é de fantasia e eu sei que a Tami lê muito esse gênero. Então eu escolhi Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. E aqui também a gente tem, um pouco de suspense e mistério, que eu tanto amo, e fantasia, que é um dos gêneros favoritos da Tami. Eu sei que ela já leu Ray Bradbury antes, mas ela não leu este livro aqui ainda. E esse, pra mim, é um dos melhores que eu já li na vida. A narrativa dele é bem poética, incrível. E eu sei que a Tami também gosta de narrativas poéticas, porque ela é fã do Zafón, assim como eu. Sou completamente apaixonada por Zafón, gente. Inclusive, geralmente, quando me pedem uma indicação certeira, eu digo algo de Zafón. Só que eu sei que Tami também já leu tudo de Zafón, Então, eu acho que grande chance dela ter gostado, eu espero. Eu espero que ela tenha gostado. E esse aqui, então, é um livro que vai se passar no mês de Halloween, em outubro, e que vai acompanhar especialmente 2 amigos, e como a vida deles nunca será a mesma após a chegada de um circo na cidade. Espero muito que dê match com esse aqui, Inclusive, eu tenho 2 tatuas, uma delas é em homenagem à Agatha Christie, que tá aqui embaixo do meu relógio, e a outra justamente de um livro do Ray Bradbury, então tá aqui tatuado ambas. E imagino também que talvez neste vídeo tenha algo de Agatha Christie, que é uma das grandes autoras da minha vida. Mas então, resolvi escolher este aqui. Espero muito que você goste, Tami. Espero que vocês gostem do vídeo também. E é um prazer estar aqui, finalmente. Agora, então, vamos descobrir quais são os livros que eu escolhi para estar aqui. A Duda é uma grande leitora de Agatha Christie. Eu já li alguns livros da Agatha Christie. Então, eu analisei o top livros da Agatha Christie da Duda e escolhi para este vídeo Morte no Nilo. Eu tenho na minha cabeça uma expectativa do que encontrar nos livros da Agatha Christie,
dessa minha experiência passada. Eu acho que é pra ser uma leitura que tem essa coisa de você tentar descobrir o plot, mas ao mesmo tempo eu tenho na minha cabeça que é sempre pra ser uma experiência mais divertida do que efetivamente de mistério. E não porque a história vai ser engraçada, mas porque eu acho que fica meio que no nosso inconsciente essa coisa de tentar adivinhar o que tá acontecendo. E esse movimento eu acho divertido. E não é uma coisa que necessariamente eu pensaria pra todo livro de suspense ou de mistério, mas por algum motivo eu penso assim pros livros da Agatha Christie. Então eu acho que vai ser legal revisitar essa história da autora. Revisitar não, né? Revisitar a autora e ler essa história, que eu acredito que vai ser uma história inédita pra mim. Então a minha escolha de Agatha Christie aqui é Morte no Nilo. Se tu vai ler Agatha Christie, tem que ler o Stephen King, tá? Tem que ler o Stephen King. E aí o único livro que eu tenho na minha estante do Stephen King, esse não é o top 1 da Duda, mas todos os livros que poderiam vir antes dele eu já tinha lido, tá? E essa é uma coisa sempre importante de ressaltar. Talvez você sinta falta de um livro, de um autor específico, que a gente vai falar até, que eu vou deixar pra falar talvez da parte do vlog. Pode ser que eu já tenha lido esse livro e é por isso que ele não tá aqui. Então eu já li várias coisas do King e o livro que tava mais no topo da lista da Duda, do ranking da Duda de livros que ela gosta do autor é Outsider. Então vai ser este o livro que eu vou ler pra esse Deu Match. Eu passei o ano inteiro dando spoiler desse livro, porque eu solicitei ele pra Companhia das Letras e quando eu recebi eu falei, eu vou ler esse livro aqui pra um Deu Match. Eu vou terminar o ano com 3 livros lidos do King e os 3 foram pra desafios. Eu li Contos de Fadas no começo do ano pra o desafio do Goodreads, eu li Mr. Mercedes pra um outro Deu Match que saiu esse ano do Joy Joy e pro Deu Match da Duda eu vou ler Outsider. Essa capa sempre me deixa um pouco confusa. Tô curiosa, eu sei que esse é um livro que ele tem algumas relações aí com outras histórias do King. Não sei que histórias são essas, não sei se são histórias que eu já li. Então vamos ver o que acontece com essa leitura. King pra mim é sempre um hit or miss, então ou eu gosto ou eu não gosto, mas eu normalmente tenho sentimentos fortes com relação a Stephen King. Vamos ver o que vai acontecer. Mr. Mercedes eu gostei. Contos de Fadas eu achei ok. Sob a Redoma, que foi o penúltimo que eu li, que foi o outro que eu li que também foi pra um Deu Match. Eu só tenho lido King pra Deu Match agora. Sob a Redoma eu gostei bastante. Então vamos ver o que acontece com Outsider aí. E aí os outros 2 livros que eu escolhi pra compor essa TBR são 2 livros que a Duda elogiou bastante, que apareceram nos favoritos, né? Que são livros que viraram marca, na minha opinião, do canal dela e dela falar bem. Que são Na Natureza Selvagem, esse livro é um não ficção. Eu sei poucas coisas sobre essa história, então vai ser algo curioso aí, descobrir o que está acontecendo. E a minha última escolha para essa TBR, o 5º livro aqui, é Pátria. Esse livro saiu aí, eu acho que já tem 1, 2 anos, eu sei que entrou nos favoritos. Eu lembro que no ano dele foi um livro que foi bastante comentado, mas agora não tenho ouvido muitas coisas. Eu lembro que quando eu encontrei esse livro na TBR dela, eu até fiquei surpresa, assim, de ver que tinha sido um livro que tinha marcado tanto ela, então eu tô curiosa pra entender por quê, porque esses 2 livros especificamente, eu acho que talvez esses 3 primeiros livros da TBR, eles tenham muitos elementos em comum, assim, né? Agatha Christie, Stephen King, a própria indicação da Duda, todos têm algum elemento de mistério, né, de enigma, de, né, suspense, alguma coisa pra gente ficar meio assim. E eu acho que esses 2 outros livros da TBR já são uma pegada bem diferente, assim, já são assuntos diferentes, propostas diferentes. Então acho que vai ser interessante tentar relacionar todos eles aí nesse pequeno resumo aqui das indicações da Duda. A partir de agora, então, vocês vão ter a parte de vlog deste vídeo, que sou eu lendo os livros aí de forma salteada ao longo dos meses dentro da minha TBR. E no final desse vídeo a gente tem o nosso termômetro de compatibilidade, onde eu vou dar uma nota de 0 a 2 para cada uma das leituras, levando em consideração o meu gosto pessoal. E vamos ver que nota de 0 a 10 a Duda vai pontuar e como ela vai ficar aqui em relação aos outros criadores que já participaram desse quadro, porque todo mundo sai daqui com uma nota, né? Então vamos ver onde a Duda vai ficar no ranking. Espero que vocês se intertam aí com a parte das minhas opiniões e espero que dê tudo certo com essas leituras. Bora lá! Olá! Essa que vos fala começou a ler Morte no Nilo, que aparentemente vai ser o primeiro livro desse Deu Match. O engraçado é que eu estou fazendo esse Deu Match, eu comecei a ler Morte no Nilo antes de eu terminar de ler os livros do Deu Match passado, que foi o Deu Match da Mel. É porque apareceu uma oportunidade de eu ler Morte no Nilo, e eu precisava de um audiobook, e tava arrumando minha estante, eu fui olhar no Scribd, e aí eu achei esse audiobook, e aí eu falei, já vou ouvir Morte no Nilo. Então eu comecei a ouvir Morte no Nilo. Inclusive eu tô aqui com as coisas do Deu Match da Mel.
Passei lá pra assistir o Delmete da Mel. Livros de capa vermelha. Morte no Nilo, na edição nova da HarperCollins, né? Daquela edição coloridinha. Também é vermelho. Vamos lá. O que eu sabia sobre Morte no Nilo? Que ia ter uma morte no Nilo. Gente, vamos contextualizar minha história com a Agatha Christie aqui, que é mínima. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu digo muitos anos atrás, eu digo 20 anos atrás. Eu já sou uma senhora de 32 anos. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter 33. Mas nesse momento que estou gravando esse take, 32 anos, eu descobri que ler era legal. Mais ou menos uns 20 anos, 21 anos, talvez por aí. Foi aos 11, 12 anos que eu descobri que ler era legal. E aí eu comecei a ler o que tinha dentro de casa, que era bem pouca coisa. E um dia eu tava lendo uma coisa bem idiota, assim, sei lá, um livro qualquer aí. E a minha irmã falou assim, minha irmã que é 10 anos mais velha do que eu, então se eu tinha 11, ela tinha 21. Falou, minha irmã, vou te emprestar uns livros de uma autora que eu gosto muito. E era a Agatha Christie. Daí eu li alguns livros da Agatha Christie. Naquela época, eu não rastreava nada. E se eu não lembro o que eu almocei ontem, não vai ser os livros da Agatha Christie que eu li há 21 anos atrás que eu vou me lembrar. Eu sei que eu li Assassinato no Expresso Oriente. Eu lembro que esse foi o primeiro que eu li lá atrás. E eu reli esse livro quando saiu o filme, lá em 2017, 2018, que saiu esse filme. Mas eu não lembro quais foram os outros livros da Agatha Christie que eu li na época. E quando eu comecei a pegar coisas na biblioteca, que foi aí, a partir dos meus 12 anos também, eu peguei algumas coisas da Agatha Christie. Mas eu não me lembro quais livros eram. Eu devo ter lido uns 3, 4 Agatha Christie só. Levando em consideração a quantidade de livros que tem, foi pouquíssimo. Enfim. Peguei Morte no Nilo. E qual não é a minha surpresa em dizer pra vocês que estou em 40% e ninguém morreu ainda. Gente, cadê a Morte no Nilo? Cadê a Morte no Nilo? Então eu vim aqui fazer uma teoria com vocês. Porque sobre o que é a Morte no Nilo? O nosso detetive vai estar de férias. E aí ele vai pegar tipo um cruzeiro ali que eles estão. E neste cruzeiro estão algumas pessoas interessantes. Mas o trio interessante da história é uma jovem que ela é muito, muito rica. Ela herdou uma herança muito, muito rica. Uma herança muito, muito rica é ótimo. Uma herança de muito dinheiro e ela ficou muito, muito rica. Não que ela já não fosse antes, mas enfim, agora é dela o dinheiro. E ela tinha uma amiga que não era muito, muito rica, muito pelo contrário. E essa amiga tinha um noivo. E ela pede pra essa amiga rica dar um emprego pra esse noivo, para os dois ficarem bem, né, e tal, e ele ficar de boas. Só que o que acontece é que a rica rouba o noivo da pobre. E a pobre tá agora perseguindo os dois que se casaram. Então, onde eles vão, ela vai atrás. E ela tá nesse cruzeiro também. E aí a rica tá perturbada, e aí ela vai falar com o Poirot, detetive. Tá aquela coisa, e a rica tá se sentindo ameaçada, e a pobre tem uma arma. Enfim, eu acho que vai acontecer. Teve uma conversa que foi presenciada no começo desse livro, e que naquela conversa, né, quando o casal tá ali batendo um papinho, eu fiquei com a impressão que o livro ia ser sobre um golpe, que os dois iam, a pobre e o noivo iam propositadamente enganar a rica e fazê-la se apaixonar pelo noivo para ele roubar o dinheiro dela. Essa foi a impressão que eu tive no que foi o quê? O capítulo 2 desse livro? Um apresenta a rica. Então foi o 2 que a gente viu o Poirot jantando. No capítulo 2, tá? Essa é a sensação que eu tive no capítulo 2. Que ia ser um bem casado dos dois ali pra encrencar com a rica. Aí a gente abre com a pobre, o livro depois, né, quando eles estão nesse cruzeiro, toda se fazendo de coitada, e meu Deus do céu, porque ele abandonou ela, porque ela me roubou, e o cara... Eu não sei, tá? Mas eu tô achando tudo muito suspeito, porque a pobre, apesar de parecer bem emocionada quando ela encontrou a rica, no primeiro capítulo desse livro, ela não parecia boba, e aqui ela tá parecendo meio boba, então eu não sei. Mas o que acontece? Eu acho... Vai morrer alguém, né? O livro se chama Morte no Nilo, eu não sei quem vai morrer. Eu acho que ou vai morrer a pobre, ou vai morrer a rica. Porque ou a pobre, ou o noivo, que agora é rico,
tem que ser a possibilidade de um dos dois ser o suspeito principal. E é muito óbvio se a pobre que tá lá com uma arma anunciando que vai matar for a assassina. Aí tem, assim, umas outras pessoas. Tem uma mãe e um filho, que esse filho tem uma coisa meio suspeita com uma outra personagem. Daí tem um outro cara meio suspeito ali que é um arqueólogo? Uma coisa assim, que a Rica leu uma carta dele, daí tem o médico, daí tem um outro cara lá que só fala umas coisas esquisitas, daí tem um outro detetive também lá no navio, tem uma outra jovem também que tá com a mãe, e vai encontrar no navio também os advogados ali, a galera que tava cuidando desse espólio, porque ela era menor de idade. E aí ou ela acessava esse espólio casando, ou atingindo a maioridade. Acho que demorava. Acho que ela tem 20 anos. 19, 20, ela ia atingir a maioridade com 21. E aí, esses caras, casualmente, não tão casualmente assim, porque a gente viu eles conversando antes, foi tudo planejado, eles também vão parar nesse cruzeiro. Bom, pode ser que eles não sejam responsáveis por alguma coisa também, porque, né? Se eles estão indo atrás dela é porque tem alguma coisa errada com esse dinheiro. Talvez seja um crime de paixão, talvez seja um crime de cobiça. Não sei. Mas eu tô me divertindo, assim, porque é uma coisa muito... Nossa, precisamos ir até a próxima pista. Aí chegamos lá. Mas o que você estava fazendo nessa hora em tal local? Sabe? E aí tem hora que eles falam, vamos recapitular tudo o que aconteceu até agora. E aí é muito engraçado porque... O Poirot, o nosso detetive aqui, ele não tá sendo detetive, né, por enquanto. Ele tá sendo conselheiro amoroso. Ele tá dando conselho, tá passando a mão na cabeça, tá dizendo, não, vai dar tudo certo. Eu tô achando muito engraçado. Então eu tô me divertindo por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer aí. Gente, eu queria dizer que andei mais meia dúzia de % no meu audiobook e morreu. Temos uma morte na morte do Nilo. Terminei. Falei que ia terminar? Terminei. E aí que eu tava meio certa, né? E aí eu tava reclamando que tinha pouca morte e acabou morrendo mais um monte de gente. Assim, eu me diverti lendo. Não foi nada tipo, nossa, meu Deus, extraordinário. Apesar de ter uma viradinha ali no final, foi mais ou menos como eu tava esperando que fosse. Né, o foco em quem eu tava esperando que fosse. É uma leitura super rápida. Eu imagino que essa seja uma constância nos livros da Agatha Christie, porque pelo que eu vejo, assim, a maioria, assim, tem um número semelhante de páginas. O único livro da autora que eu tenho na minha estante é o E Não Sobrou Nenhum, que é um dos que a maioria das pessoas fala super bem. E eu tô curiosa pra ler, mas eu gostei dessa experiência. Eu acho que... Como é que eu vou dizer assim? Eu não sei se eu não li Agatha Christie o suficiente pra dizer que vai ter uma fórmula sempre. Mas me parece que, do que eu sei do Expresso Oriente, é que normalmente a gente tem um casting vasto de personagens. Ela brinca com as inseguranças de cada um desses personagens. Ela faz, tipo, o detetive descobrir todas as inseguranças e todas as falhas, né? Onde tá o cerne da questão pra cada um desses personagens. E aí alguns servem só pra distração e pra ter aquele momento, porque o detetive usa muito isso pra fazer a pessoa falar, né? Então, tá escondendo alguma informação, mas aí o detetive começa a falar, mas você fez isso porque você tá sem dinheiro, porque você não sei o que, porque pipipi. E aí a pessoa, pra se defender, ela expõe alguma informação que ela não tava se prestando a contar antes, sabe? Então, eu acho que eu tenho que ler mais 1 ou 2 livros da autora pra eu ver se isso é uma coisa que efetivamente se concretiza em todos. Ou na maioria deles, pelo menos, assim. Mas eu consigo ver algo funcionando. E eu consigo ver isso funcionando em vários cenários diferentes, assim, sabe? Tipo, os 2 que eu li eram situações que... os 2 que eu li eram situações onde os personagens estavam em movimento, né? Um tava num trem e aqui eles estavam meio que fazendo esse cruzeiro aí. Então tem um denominador comum. Então eu quero ler outras coisas dela. Acho que vale mencionar também que a gente tem algumas frases, algumas coisas na história que não envelheceram tão bem. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe sobre a Agatha Christie. Que a gente tem algumas falas bem... Tipo assim, sei lá, no capítulo 1 ou 2, estava rolando uma fala meio gordofóbica aqui nesse livro. Mas até que eu achei que ia ter mais coisas.
teve algumas coisas pontuais na história. Tava esperando que tivesse mais. Eu li esse mês um livro do outro, Deu Match, que também foi não era de uma escritora tão antiga quanto a Agatha Christie, mas foi uma coisa que saltou bastante aos olhos, assim, porque tinha muitas frases, muitos comentários que não envelheceram bem. Então, quando essas coisinhas apareceram aqui, chamou a atenção. Mas é isso, assim, eu achei divertido. Teve umas horas que eu dava umas risadas, assim, porque o detetive é muito, tipo, dedo na cara, assim, e fica falando as coisas, fazendo todo um jogo, quando, na verdade, às vezes ele sabe que não é aquela pessoa, mas ele quer tirar alguma coisa da pessoa. E aí é muito caricato. Acho que é isso, assim. É muito caricato. Mas aí a pergunta que fica, né? É muito caricato hoje porque muita gente se inspirou em Agatha Christie? Ou já era caricato na época que Agatha Christie escreveu? Mas é aquele tipo de leitura que, mesmo você conseguindo adivinhar o final, ainda assim você aproveita a leitura. Ou pelo menos foi assim que eu me senti. Eu acho que em alguns casos vai ser sobre você adivinhar o final, porque eu acho que mesmo que você faça uma teoria no começo e essa teoria se prove verdadeira no final, até você chegar lá, você tá engajado na história. Então, como diria o Brandon Sanderson em um dos juramentos de ideais dos Cavaleiros Radiantes, jornada antes do destino. Isso é uma coisa engraçada sobre o livro de suspense, né? Porque a gente sempre quer que tenha alguma coisa no final. A gente fica esperando o final revelador. E para algumas pessoas, chegar no final e o final ser o que você previu, não ter, tipo, um grande plot twist, não ser algo impensado, estraga toda a leitura. Estraga pra mim se o final for completamente absurdo num nível que eu me sinto enganada, sabe? Senão, eu sou de boas, porque eu já aprendi que a jornada, ela vale mais que o destino. Tem muito a ver com essa coisa de eu ler bastante, tem muito a ver com essa coisa de eu não abandonar livros. Então, mesmo que o resultado final não seja satisfatório, eu sempre penso que eu vou tirar alguma coisa legal daquela leitura. E eu costumo tirar alguma coisa legal das leituras. Mesmo que, às vezes, faça eu passar raiva, ou seja um livro que, tipo, sei lá, eu vou largar e dali um mês vai embora na minha cabeça. Eu penso que sempre vai ter alguma coisa ali que vai me acrescentar, sabe? Nem que seja algo que vai me acrescentar a eu perceber que é algo que não funciona comigo. Às vezes, se eu não me engajasse tanto nessas coisas, às vezes eu talvez não soubesse tão claramente o que funciona e o que não funciona comigo, porque eu me submeto às coisas que não funcionam comigo também. Mas enfim, à parte. Eu acho que foi uma boa experiência de forma geral. Gostei de ter lido Agatha Christie depois de todos esses anos. Você que é fã da autora, me conta aqui embaixo nos comentários qual é seu favorito. Ou qual você acha que eu deveria pegar na sequência. Se você é do time de Não Sobrou Nenhum, que é o que eu tenho aqui. Eu acho que também... deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que uma coisa que talvez tenha me surpreendido é ver o nosso detetive um pouquinho sentimental. E é engraçado esse contraste, por exemplo, com Sherlock Holmes, que não é nada sentimental. Qual vai ser minha próxima leitura? Eu não faço a menor ideia. Porque não era nem pra eu ter começado esse Deu Match esse mês, mas eu comecei e vamos ver o que acontece aí. Na Natureza Selvagem. Eu já tinha gravado esse take e resolvi regravar, porque uma das coisas que eu fiz, então, foi assistir o filme, né? A adaptação que foi feita baseada na obra do autor, né, do John Causer, sei lá como é que é o nome deste homem. Assim, primeiramente, quando eu recebi um livro desse autor, agora eu não me lembro se foi no começo desse ano, no final do ano passado, porque saiu uma série inspirada com aquele ator que fez o Homem-Aranha, da Star Plus, e eu não me toquei até quase estar terminando Na Natureza Selvagem, que era o mesmo autor desse livro. Vamos botar a capinha aqui do outro dele. É sobre uma seita nas montanhas, alguma coisa assim. Esse outro livro. E aí, qual foi a minha impressão fazendo essa leitura? Primeiramente, eu não tinha grandes inputs ao redor dessa história, a não ser de saber que era sobre um cara que tinha ido viver uma aventura no Alasca e que ele tinha sido encontrado morto algum tempo depois. Eu não sabia dos pormenores da história. E o que a gente vai descobrindo ao longo do livro é que, na verdade, ele não contou pra ninguém que ele ia fazer isso, né? Ele foi meio fugido da família logo depois que ele se formou. E durante 2 anos a família dele não teve
informações sobre ele, até que o corpo dele foi encontrado algumas semanas depois da morte dele, dentro de um ônibus que estava lá nesse local. E aí, junto com isso, foi encontrado um diário, que não era bem um diário, eram fragmentos de coisas. E aí, a partir disso, também, várias outras pessoas que cruzaram com esse garoto ao longo... Esse garoto não, este homem, né? Porque 20 e poucos anos. Este homem aí, ao longo desses 2 anos, vieram se manifestar falando: eu conheci ele em tal lugar, eu dei carona pra ele em tal lugar. E aí, o livro é uma coletânea desses relatos. Só que, na minha opinião, não tem material suficiente, sabe? Pra gente ter todas as respostas. Então é um material em aberto, é um material que gera muitas dúvidas. Até aí, tudo bem, porque não tem o que fazer, entendeu? Não tem como tentar interpretar os pensamentos da cabeça dele, ou... Enfim, não tem o que fazer se ele não deixou nada registrado. A gente só tem o que ele escreveu, que foi pouco, e o relato das outras pessoas que interagiram com ele. Ok. Quanto a isso, tá tudo certo. É um livro pequeno, tá? 200 e poucas páginas. O que me incomodou com o livro da Natureza Selvagem foi o fato de que, pra preencher mais páginas e pra dar mais liga no livro, o autor se inseriu na história e começou a contar da vida dele. Ele também saiu numa aventura, ou como tal história se relaciona com outra tal história. E aí, no meio do rolê que eu tava interessada em saber sobre esse cara, a gente tem coisas que são da vivência do autor. E aí eu particularmente não gostei muito dessa parte. Mas aí eu fui assistir o filme. Eu aluguei esse filme pelo Prime Video, porque eu acho que ele não tá disponível em nenhum streaming pra assistir, assim, a não ser que alugue. Pelo menos não que eu tenha assinado. Paguei R$6,90 por 48 horas de aluguel e assisti na Natureza Selvagem. E ao contrário do livro, que eu achei super instigante pra saber o que ia acontecer, mesmo que eu não tivesse todas as respostas, o filme eu achei chatíssimo. Gente, eu assisti o filme em 3 parcelas. O que rolou? Eu achei o filme chatíssimo. E no filme tem um outro quê, que é o seguinte: a gente tem 2 outras coisas que me pegaram no filme. Primeiro, a gente tem a história meio que conduzida pela voz da irmã, só que... tipo assim, do nada a gente tá vendo... A gente se esquece que a irmã foi posicionada enquanto uma pessoa que tinha ponto de vista na narrativa. Aí do nada surge a voz dela com uma frase de efeito no filme. E no filme, o filme toma mais liberdades, que é de supor coisas que estavam acontecendo com ele. Porque, tipo, ele subiu em cima do ônibus e gritou pros ursos, sei lá. Eu acho que ele não deve ter escrito isso no diário dele. Tipo, hoje subi em cima do ônibus e gritei. Tipo, não era esse tipo de coisa que ele escrevia, sabe? Então... E a montagem do filme parece que é menos engajante que a montagem do livro, mesmo o livro... Então, assim... Eu acho que a história dele é legal, desse cara que largou tudo. Acho que o que eu gostaria de ter recebido mais era entender um pouco melhor a cabeça dele. Talvez eu preferiria que o autor tivesse costurado o que ele estava fazendo com ideais sociais, políticos, e trouxesse exemplos mais nesse sentido do que da forma como foi feita. Acontece um pouco isso, mas é bem sutil. Então, talvez eu gostaria que o livro fosse um mix da história dele, mas alimentado com teorias, ou estilos de vida, ou histórias de outras pessoas, mas não a história do autor, que foi legal, eu fiquei super curiosa. Eu acho que assim, era essencial a gente entender melhor o que ele tava pensando quando ele fez tudo isso. Porque não foi como se ele tivesse super se preparado. Ele se preparou, mas na hora de entrar lá, ele abriu mão de muitas ferramentas que podiam ajudar ele. E aí eu achei particularmente engraçado, e eu não tinha pensado isso só de ter lido o livro, mas quando eu assisti o filme, por isso eu quis regravar esse take, que... ele, nessa posição em que ele foi abrindo mão de todas as coisas, ele queimou o dinheiro dele, ele não queria aceitar ajuda de ninguém, ele queria fazer tudo caminhando, ele só levou arroz como alimento, ele só levou um facão e um casaco grande porque deram pra ele. Então, assim, nesse sentido, eu não acho que ele tenha se preparado, talvez ele tenha se preparado fisicamente, né? Ele subia lá uns negócios, ele corria, ele isso, ele aquilo, ou ele leu sobre plantas e tal. Parte do final de descobrir o que efetivamente tinha causado a morte dele foi uma parte que eu gostei. Por isso esse aspecto de, tipo, conectar com a ciência ou com vertentes de pensamento. Caso não tenha ficado claro da primeira vez que eu falei, é isso que eu queria que o livro tivesse feito. Porque eu acho que isso é interessante, eu acho que isso ajuda a gente a entender melhor a cabeça dessa pessoa. Porque, ao mesmo tempo, ele não se preparou,
sabe? Ele achou que, sei lá, o universo ia prover. Ele tinha umas anotações, umas coisas. E aí, ao mesmo tempo em que ele vai se desprendendo dessas coisas materiais, porque ele quer interagir com a natureza e não sei o quê, na primeira oportunidade dele de encontrar um abrigo que não era provido pela natureza, que era aquele ônibus no meio, e usar todas aquelas ferramentas que estavam ali, ele se apropriou daquilo. Então eu fiquei pensando, por que você se sentiu tão assim com relação a, sei lá, alguém querer te dar uma faca de presente, uma bota de presente, tudo bem, você vai usar, mas aí na hora que você encontra isso, tá tudo certo você se apropriar dessas coisas que não fazem parte da natureza. É porque o destino... Então você colocou as coisas na mão do destino. Pro destino te dar, não necessariamente a natureza. Porque não foi a natureza que te deu um ônibus. Mas você se apropriou daquele ônibus, você usou aquele ônibus como casa, ao invés de procurar um outro abrigo mais natural. Então eu fiquei pensando sobre isso. Só que essas são perguntas e respostas que não tem, porque o cara morreu, entendeu? O cara morreu e não deixou nada mais estruturado. Ainda assim, eu acho que a história é fascinante por si só pra fazer a gente pensar sobre isso, né? De quanto é sim possível ter uma vida muito mais simples. Existem muitas pessoas que têm vidas mais simples, mas ainda assim usar os poucos recursos a seu favor. E no caso dele, ele não usou os recursos a seu favor, a não ser o ônibus que ele encontrou. Então eu acho meio até assim... Enfim, acho que das que eu fiz até agora foi a que performou, a que eu menos gostei, assim, da interação, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei de fazer. Mas eu acho que é uma obra incompleta. E a culpa nem é do autor, a culpa é dos fatos. Mas parece uma obra incompleta. E até, por exemplo, a visão dos pais é um pouco diferente da versão apresentada no livro, da versão apresentada no filme. Então, algumas coisas aí. Mas achei interessante, o filme achei chato, e é isso. Eu li Algo Sinistro Veio Por Aí, do Ray Bradbury, e quero comentar com vocês meus sentimentos. Primeiramente, eu achei esse livro muito nostálgico. É engraçado, porque é um livro que ele tem, pra mim, referências de vários outros livros. E, na verdade, eu nem vi de quando ele era publicado, talvez ele seja anterior a todos esses livros. É de 2006. Eu achei que era mais antigo até. Mas ainda assim, eu acho que talvez ele seja precursor de algumas coisas aí. Por que eu falo isso? Porque esse é um livro que me lembra muito Joyland, do Stephen King, que é um dos meus livros favoritos do autor, ou meu livro favorito do autor. E por que Joyland é meu livro favorito do Stephen King? Porque me lembra Zafon. E se Algo Sinistro Vem Por Aí me lembra Joyland, Algo Sinistro Por Aí também me lembra Zafon. É curioso, né? E eu acho que pra quem curte histórias tipo Stranger Things, também vai curtir bastante aquele livro. Ao mesmo tempo em que foi muito curioso me confrontar com um pensamento que eu acho que às vezes se estabelece na nossa cabeça quando a gente lê o autor, ou a gente lê talvez o livro mais famoso de um autor. No meu caso, a única coisa que eu li do Bradbury, tinha lido do Bradbury até o momento, tinha sido Fahrenheit 451. Desde então eu não tinha lido mais nada. E faz muitos anos que eu li Fahrenheit. Muitos anos mesmo. Inclusive, eu me lembro do que eu tava fazendo quando eu li Fahrenheit 451. Eu li Fahrenheit 451 e na sequência eu li Marina, do Zafon. Zafon é um amor compartilhado meu e da Duda. É um amor compartilhado meu e da Duda. E só não tem Zafon nesse Delmet porque eu já li tudo do Zafon. Porque todo Delmet tem alguém comentando aqui embaixo que faltou algum livro. Normalmente o livro que a pessoa tá comentando que faltou é porque eu já li. Então já vamos tirar logo do caminho que não tem Zafon aqui, porque já li. É o meu autor favorito, A Sombra do Vento é o meu livro favorito. Inclusive eu preciso reler Marina. E esse livro me trouxe muitas dessas sensações, assim. É uma história de estranheza. Então é aquele tipo de história onde você não necessariamente vai ter todas as respostas para todas as coisas estranhas que estão acontecendo. É sobre, principalmente, dois amigos jovens, assim, e um circo itinerante que vai chegar nessa cidade. Só que esse circo, ele esconde vários segredos. E esse circo reaparece de tempos em tempos. E o pai de um desses meninos, ele já cruzou caminho com esse circo antes. Então ele começa a ficar um pouco preocupado. E aí, essa talvez tenha sido uma das coisas que eu tenha gostado desse livro. Uma das coisas que eu mais tenha gostado desse livro é que a gente tem uma figura paterna, digamos assim, presente aqui. Não sei se, talvez presente não seja a resposta, a colocação correta, mas participante na história. E é uma coisa que a gente tem também em Stranger Things, né? A gente também tem os adultos, talvez não seja uma figura paterna a colocação correta. A gente tem figuras adultas participativas ativas aqui na história.
Que é uma coisa que a gente tem em Stranger Things também. Os adultos se envolvem na situação, por mais que grande parte do contexto da história envolva as crianças, né? Mas a partir do momento em que você tem um adulto que tá validando aquela experiência, né? Que às vezes pode ser uma experiência questionável, né? Por parte das crianças, a história parece que toma um tom mais sombrio, porque a gente sai do campo onde pode ser que seja tudo um devaneio juvenil e começa a pensar enquanto uma realidade. E aqui, no caso, o pai de um dos personagens, inclusive, é um personagem PCD, o que eu achei bem legal. Eu li 3 livros em sequência, até comentei num vlog que tinha um personagem PCD, e achei isso bacana. E é um personagem que tem uma história, sabe, com isso. Então tem um background com isso. Então, ele ver o filho agora envolto nessa situação faz ele querer se movimentar em direção a isso e a ajudar. Então a gente tem algumas cenas bem legais. Eu gostei bastante da cena da espingarda. Eu achei bem bizarra aquela cena. Então eu gostei. Mas eu acho que eu tava falando um negócio, me perdi. E agora eu preciso retomar esse assunto, que é... Quando a gente lê um autor, a gente lê o livro mais famoso do autor, por exemplo. Não que eu não tenha gostado de Fahrenheit 451, eu gostei. Mas eu nunca peguei outras histórias do Bradbury, porque eu pensei que elas pudessem ter tom semelhante a Fahrenheit 451. E não, esse livro não, né? E é meio aí que eu quero chegar, né? A gente às vezes acha que a gente lê uma obra do autor ou lê 2 obras do autor e a gente acha que a gente sabe qual é o tom do autor ou sobre tudo que aquele autor vai escrever. E eu achei essas 2 obras do Bradbury muito diferentes entre si. Eu não sei nem explicar por que o tom de Fahrenheit 451 não pelaria pra eu buscar outras obras do autor. Mas esse tom de Algo Sinistro Vem Por Aí apela pra eu querer ler outras coisas do autor. Mesmo que aquele livro seja muito mais consagrado, por assim dizer. Não foi uma leitura 5 estrelas pra mim. Tem alguns momentos, assim, onde a coisa parece que vai um pouco longe demais do que eu tava disposta a acreditar na história. Mas ainda assim eu me diverti bastante. É um livro de vibe, sabe? E, como eu falei, compartilha vibe com esses outros exemplos que eu dei pra vocês. E eu acho que circo, por si só, já é uma coisa que desperta muitas questões, né? E aí quando você tem dentro do circo essas figuras questionáveis, que é o que essa história trabalha aqui, a gente tá lidando aqui com algo que é sobrenatural, que não é ancorado na realidade. Mas os elementos centrais da história são todos elementos que, de alguma forma, fazem parte da nossa vida real. Então, tipo, sei lá, acho que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, já foi num circo em algum momento da sua vida, sabe? Ou viu um circo passar, ou teve uma curiosidade sobre um circo, ou pelo menos conhece que tipo de personalidades esperar de uma atração circense, sabe? Desse ambiente. Ou já viu ser retratado num filme. Então isso tudo cria uma ambientação, sabe? E aí você se vê bem envolto. É um livro rápido de ler, porque acho que tem menos de 300 páginas. Então foi uma leitura bem legal. Eu não teria feito essa leitura se não fosse indicação aí da Duda nesse momento. Provavelmente eu pegaria no futuro se eu soubesse a sinopse, porque nem a sinopse eu sabia sobre Algo Sinistro Vem Por Aí. Talvez se eu soubesse a sinopse, eu teria me interessado por ler o livro antes, mas como eu nunca topei com essa sinopse, deixaria quieto. E aí, minha próxima leitura será Pátria. Eu já comecei a ler Pátria. É um livro maior do que eu pensei que era. Eu achei que era um livro de 300 e poucas páginas, mas é um livro de 500 páginas. Tudo bom? Eu decidi que eu vou deixar Stephen King pro final, pra fazer aquele mistério, né? Mas estou lendo Pátria. Assim que eu tiver alguma coisa pra dizer, eu volto aqui. Vamos falar sobre Pátria? Eu não sabia muito sobre esse livro. Na verdade, eu sabia bem pouco sobre esse livro. Eu até fui pesquisar quando eu comecei a ler. Eu primeiro li a sinopse. E aí eu me confrontei com a apresentação do ETA. Não sabia o que era o ETA, fui pro Google, descobri que era um grupo separatista que depois escalonou pra algumas ações de terrorismo. Quando li a palavra terrorismo, minha mente deu uma espiralada, assim, em coisas horríveis. E aí eu me preparei psicologicamente para um livro pesadíssimo. Não foi necessariamente isso que eu encontrei em Pátria. E é muito curioso a minha sensação lendo esse livro, porque eu acho que Pátria é um livro sobre jornada, né? É a história de 2 mulheres que eram muito amigas e as relações de extremos diferentes com essa organização, uma sendo lesada diretamente, a outra tendo a sua família envolvida nisso, e isso ter separado as duas, e depois desse conflito ter acabado, aquela que tinha deixado tudo pra trás voltar e tentar entender o que aconteceu. Criou uma sensação
E essa sensação foi que a qualquer momento algo muito horrível ia acontecer no livro. E esse algo horrível, ele não necessariamente acontece. E não é como se a gente não tivesse coisas horríveis acontecendo no livro. A gente tem. A gente, às vezes, tá casualmente lendo sobre um personagem e dali a pouco fala assim, ai, fulano foi... na noite do dia tal, fulano entrou num beco e de lá ele não saiu mais porque foram mortos, quartejados por não sei quem. E aí você fica, tá. Mas... de alguma forma, a palavra terrorismo, que não foi uma palavra da sinopse do livro, foi uma palavra da internet, e, portanto, ela gerou na minha cabeça um impacto diferente do que foi o impacto que eu efetivamente recebi desse livro. Que não necessariamente é uma coisa ruim, porque eu não sei se eu queria estar lendo sobre maior violência do que eu já li aqui. O que eu posso dizer pra vocês é que Pátria é um livro silencioso. Um livro que eu não sei explicar, ele é um livro silencioso. E aí, quando eu tava em 40% mais ou menos, porque eu tava enxergando, eu tava sentindo uma sensação muito parecida com uma outra leitura que eu tinha feito e eu não tava conseguindo identificar que leitura era essa. E aí eu me dei por conta que era Amiga Genial. Esse livro, ele é escrito, na minha opinião, de uma forma muito parecida com Amiga Genial. Só que, enquanto Amiga Genial, não existe a sombra, essa sombra silenciosa de tragédia, aqui essa sombra, ela é iminente, sabe? Então, enquanto parece que você tá lendo uma fofoca, que é a sensação principal pra mim de Amiga Genial, e Amiga Genial foi um livro que eu li pro Delmet também, eu li toda a tetralogia napolitana pro Delmet do Paulo, lá no começo do ano. Esse livro, ele tem essa coisa do, você tá ouvindo alguém te contar uma história, essa história é cheia de fofocas, mas ao mesmo tempo você sabe que é pautada na tragédia. E isso tem um amargor silencioso que é uma sensação muito estranha. É uma sensação muito estranha. Então, eu tive uma experiência estranha lendo esse livro. Eu tive essa percepção, e ao longo de todo o livro eu esperei um grande... E esse grande acontecimento, ele não acontece. Por isso que esse é um livro silencioso. Mas esse era uma expectativa minha, e é normalmente o que a gente vê acontecer nos livros, né? Normalmente tem um estopim em algum momento. Mas não é o caso aqui. Porém, quando eu terminei esse livro, eu fechei meu Kindle, assim, e o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi... que bonito. Que livro bonito. Triste, silencioso, angustiante em vários momentos, mas uma angústia muito mais de impotência do que de qualquer outra coisa, mas um livro bonito. Eu até separei uma quote que eu achei bem interessante, que diz assim, ó... Não vou citar o nome dos personagens aqui, porque pode conter algum spoiler, mas a quote diz assim... Ainda assim, o antídoto mais eficaz contra o veneno da saudade, dos remorsos e da sensação de derrota era o ódio. Isso é pensado por um personagem, assim. E esse livro é um grande... É muito isso, assim, é sobre derrota, sobre remorsos, é sobre essa saudade de pessoas, de eventos, de sensações, mas o final é um final bonito. Ele é um final que não diz nada, dizendo tudo, ou diz tudo sem dizer nada. Sabe? Então foi uma leitura estranha essa de Pátria. É um livro que eu provavelmente também não teria lido nesse momento, então acho que é legal. Eu achei muito curioso essa correlação que eu fiz na minha cabeça com essas duas histórias. Eu acho que talvez tenha faltado aqui também pra mim uma melhor conexão, e eu não digo conexão aqui no sentido de ter algo semelhante entre eu e as personagens, mas de eu conseguir me conectar com as protagonistas de alguma forma. Isso não aconteceu em nenhum momento do livro, então eu mantive um distanciamento muito grande da história. E eu acho que isso às vezes também, sendo uma história muito pessoal, isso impacta em você não despejar tanta emoção na história. Em Amiga Genial, eu também não tinha conexão com aquelas personagens, mas eu queria muito saber a fofoca que tinha acontecido entre as duas. E aqui, não necessariamente. Aqui eu sabia que a fofoca ia vir, mas eu tinha... Você sabe quando você sabe que a fofoca e a tragédia são ameaças iminentes? Então, uma coisa vai vir junto com a outra e você sabe que não vai ser legal, então você fica tipo, será que eu quero mesmo saber sobre isso? Será que eu quero mesmo seguir lendo esse livro? Então, essa foi uma sensação. Mas é isso. Pátria está lido. E fiquei com muitos pensamentos pensantes a respeito disso. E especialmente do que o impacto de eu ter
ido pesquisar sobre essa organização, descobri que a palavra terrorismo estava linkada a essa organização e depois perceber o quanto essa palavra tinha ditado a minha percepção do que ia ser essa história e da real percepção que essa história me passou, e do quanto, às vezes, as coisas são muito mais de nuances do que relação de generalizações. Acho que talvez isso possa ser o melhor resumo da minha sensação que eu posso dar pra vocês. Vou começar a ler Outsider do Stephen King. E seja o que Deus quiser. Comecei a ler Outsider do Stephen King. Toda vez que eu pego essa capa, eu fico, será que eu tô segurando a capa certo? Porque parece que ela tá de cabeça pra baixo. Primeiras impressões sobre Outsider. Estou intrigada. O que é uma coisa boa? Eu acho que é uma coisa boa. Essa história é de um assassinato que acontece nessa cidade. É uma criança, um menino, é encontrado morto. A cena, enfim, é uma cena bem violenta e ele foi sexualmente agredido também. E existem várias testemunhas que afirmam ter visto uma pessoa específica ao redor, dando carona pra essa criança, sujo de sangue. E essa pessoa é o treinador do time de esportes aqui dessa cidade, da escola. E aí os policiais, bom, tem testemunha, né? A gente vai prender esse cara. O problema é que esse cara tem um álibi. É um álibi, em teoria, sólido, porque ele estava na companhia de outras pessoas. Ele foi, é um álibi muito engraçado, ele foi numa sessão de autógrafos do Harlan Coben. Tem filmagem dele lá. Enfim, ele estava acompanhado de outras pessoas, ele foi com outros professores da escola. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de testemunha ocular falando a respeito dele. E tem DNA, digitais, enfim. Eu ainda não... Acho que no momento que eu tô na história, isso não se consolidou 100% ainda, se vai bater o DNA e as digitais. Então eu estou intrigada, porque claramente algo aqui está errado. E aí existem algumas teorias óbvias que dá pra fazer a respeito desse assunto, como que tá dobrado, né? Do fato de que existe uma possibilidade de efetivamente estar dobrado, e existe uma possibilidade de um lado estar fabricando aqui uma história, ou de um dos lados que parece estar dobrado não estar dobrado de verdade, né? Ser mais... assim, mas não é, sabe? Mas não sei o que vai ser. Tô no comecinho ainda do livro, mas... Por enquanto eu tô gostando. Uma coisa que eu nunca gosto é a necessidade de abordagem que o King toma pra algumas coisas, alguns assuntos e algumas palavras. Eu não vou me estender aqui, eu sempre falo sobre isso. Apenas gostaria de ressaltar que Outsider não é uma exceção. O meu objetivo é ler, tentar chegar até 50% hoje. Eu vou sentar daqui a pouco pra ler mais. E eu queria terminar esse livro amanhã. Vamos ver se eu vou conseguir. Outsider, do excelentíssimo senhor Stephen King. sempre é nervoso nessas horas. Conforme eu fui lendo esse livro, eu fui percebendo que a gente ia ter uma resposta sobrenatural pra essa história, o que eu espero que não seja uma surpresa pra você, porque pra mim não foi uma surpresa. Enfim, acho que só de olhar pra capa e pro clima que vai se armando ao longo do caminho, eu já tirei da minha cabeça que a gente ia trabalhar com uma resposta lógica aqui pros acontecimentos. Uma resposta sobrenatural não é a minha preferência de resposta, tá? A não ser que meio que o livro todo dê sinais. Só que aqui não é o caso, né? Porque a gente tá falando de uma investigação criminal feita pela polícia. Dito isso, eu realinhei minhas expectativas ao longo do caminho e estava comprando muito bem essa história. Teve uma coisa que eu achei que foi muito interessante aqui, que foi a entrada da personagem da Holly pra fazer os outros personagens que são mais lógicos aqui comprarem essa ideia. E eu gostei dessa personagem bastante. E a outra coisa também foi a forma como eles interagiram com isso. Só que, em nenhum momento, a partir do momento em que eu tive essa realização de que ia ser uma situação sobrenatural, eu acreditei que eu fosse chegar no final desse livro satisfeita. Porque, assim, primeiramente, finais de Stephen King normalmente não dá muito certo. Sempre tem alguma coisa, alguma treta, não. Mas ainda assim, eu fui comprando a ideia. Eu acho que esse livro tem um perfil diferente de outros livros do King, porque o King, ele gosta muito de apresentar esses personagens podres, né? E são personagens que eles normalmente nem pensam sobre as coisas ruins que eles fazem, ou sobre as coisas
as decisões erradas que eles tomam. Eles não cogitam isso. Ainda que a gente esteja na cabeça deles, a gente não vê eles pensarem sobre isso. Aqui, a gente só tem um grande vilão nessa história, que é essa figura aí. Só que a gente vê outras pessoas dando bola fora ao longo do caminho. E mesmo diferente, por exemplo, de Mr. Mercedes, que foi o último dele que eu li, onde a gente tinha um detetive aposentado que fazia várias coisas erradas, mas também não ficava pensando muito sobre isso. Aqui a gente tem detetives fazendo coisas erradas que param pra pensar sobre as coisas erradas que estão fazendo. E percebem ao longo do caminho que essas são atitudes que não deveriam estar vindo da parte deles. Então a gente tem personagens um pouquinho mais conscientes dos seus redores, assim, e do... Sabe? Simplesmente a gente ter pessoas normais, não pessoas completamente doidas e apenas de uma metade da laranja, sabe? Apenas de um lado da corda, já me fez gostar mais da ambientação desse livro. Porque isso é uma coisa que eu sinto muita falta nos livros do Stephen King. Ele não consegue carregar muito personagens ambíguos, sabe? Parece que o personagem ele tem que ser ruim na sua essência. Ele em nenhum momento pode parar e perceber, nossa, aqui eu me fiz merda pra caralho, né? Ou aqui, será que eu deveria melhorar? E aqui nesse livro eu acho que a gente teve isso melhor executado. Uma outra coisa que eu achei interessante foi a relação dos personagens, né? A gente tem um grupo aqui que precisa se juntar para solucionar este problema. E apesar da gente ter, sim, algumas minorias atacadas nesse livro, o que nunca é uma novidade com o King, ainda assim, as relações também foram melhor executadas, sabe? Por exemplo, a gente tem o policial, ele é casado, e ele fez, né, as coisas que fez e tal, e ela tenta muito aconselhar ele. E ele ouve muito essa esposa, sabe? Até em momentos em que ele questiona a sanidade dela, ainda assim ele não a desrespeita. Claro, tem aqueles momentos de que os dois brigam e entram em conflito, mas você consegue ver que existe uma relação de carinho, de respeito entre esses dois personagens. E isso não precisou ser colocado abaixo só pra mostrar que o personagem poderia errar em algum momento, porque ele já abre o livro errando, né? Então, eu gostei de ver aqui uma versão diferente de personagens que eu não estou acostumada a ver nos livros do King, porque ele não gosta muito de trabalhar com nuances. E eu acho que falta muito isso, às vezes, nos personagens dele. Nuances. Ele gosta muito de escrever personagens que a gente não vai gostar, mas às vezes até os personagens que a gente não gosta precisa ter nuance. Então, essas são coisas que eu gostei. Que eu não gostei. Eu tava comprando a história. Daí chegou no final e o monstro, a criatura, teve que explicar. Eu já não gosto de palestrinha, tá? Não gosto do vilão palestrinha. Aí aqui é um vilão palestrinha. Eu fiquei, gente, sério mesmo? Sério mesmo? Porque como é uma coisa que não é fincada na realidade, ou você tinha que buscar nas lendas explicações, e meio que isso acontece em parte no começo, ou aparentemente precisava deixar o cara falar. E aí o cara fala. E aí eu fiquei, nossa, me perdeu total aqui. Eu tava no mood. Mas nessa cena aqui me perdeu. Então, foi uma experiência bem mais positiva com o King do que eu costumo ter. Ah, não, peraí também, né? Peraí também. Que essa face de super hater aí, vocês que constroem, não sou eu. Sobre a Redoma, eu gostei muito sobre a Redoma. Daí eu li Conto de Fadas. Eu gostei bastante da primeira metade, não gostei da segunda metade. Mr. Mercedes, eu achei ok, mas só não achei surpreendente. E Outsider eu gostei, só não gostei do final. Tá tudo bem, né? Mas eu acho que essa frase, gostei, só não gostei do final, é a frase mais dita por leitores do King. Então é isso. Em linhas gerais, foi uma boa experiência com o King. Que talvez sempre seja uma frase surpreendente de se dizer. Isso eu posso dizer com tranquilidade. E é uma coisa que eu acho que fazia tempo que não acontecia. Ao finalizar Outsider e ter entrado em contato com as referências que esse livro traz a outras obras do King, especialmente a Holly, que inclusive agora tem o livro, né, que tem o nome, e eu tô escolhendo ainda quais são os livros que eu vou ler para os vencedores do Goodreads. Pela primeira vez em muito tempo, eu terminei um livro do Stephen King querendo ler outros livros do Stephen King. Normalmente isso não acontece. Normalmente eu termino um livro do Stephen King e eu penso, nossa, que bom que eu terminei esse livro. Agora eu posso ficar 6 meses sem encostar no Stephen King. Até o próximo desafio aparecer no meu caminho. Porque ultimamente, os 4 últimos livros, e talvez o próximo que eu vou ler, é pra desafios específicos. Não é uma sinopse que eu penso, nossa, esse livro é mó legal, eu quero ler. Faz tempo que isso não acontece. É isso, eu terminei Outsider com vontade de pegar outras histórias, especialmente Holly. Então, acho que isso por si só tem que ser visto enquanto um saldo positivo dessa leitura.
Mais que o fato de eu não ter gostado do final de Outsider. Mais do que o fato. Eu acho que esse tem que ser o highlight dessa consideração. Chegamos ao fim de mais uma edição do The Match e tá na hora de fazer o nosso termômetro de compatibilidade para saber aonde a Duda se encaixou aqui na lista junto com os outros criadores. Então, bora lá! Eu vou atribuir uma nota de 0 a 2 para cada um dos livros que eu li. A gente não teve grandes problemas nesse The Match, todos foram leituras legais. Algumas eu gostei mais, outras eu gostei menos, mas não teve nenhum flop neste vídeo, então Duda, você já pode sentar aí tranquilamente, que com certeza você vai ficar aí, eu acho, no topo dessa situação. Acho que saiu por cima, tá? Acho que saiu por cima. Então vamos lá. Para a Morte no Nilo, eu vou dar 1.6. Foi uma leitura aí da Agatha Christie depois de vários anos sem ter lido, eu me diverti bastante. Acho que foi uma experiência legal voltar a ler a autora depois de todos esses anos, de ficar aquela coisa de você analisar a história e perceber onde é que estão as familiaridades e também no que dá pra adivinhar e o que não dá. Então eu acho que isso pra mim, pelo menos, representa muito o espírito da Agatha Christie ou do que eu espero de um livro dela, mesmo que eu não leia tantas coisas assim. E fico até mais tranquila pra pegar outras coisas no futuro, porque não é uma autora que necessariamente eu penso, vou ler Agatha Christie, mas eu achei a leitura divertida. Então acho que pode ser algo que eu me incline mais no futuro. Para A Natureza Selvagem, eu vou dar 1.5. Esse foi um livro que deu uma alugada num triplex aqui na minha cabeça, porque eu fiquei pensando muito sobre, e aí logo depois eu assisti o filme, e aí eu pensei coisas diferentes, tendo assistido ao filme, tendo visto uma abordagem que é baseada no livro, mas ao mesmo tempo toma outras liberdades na hora de adaptar a história desse cara aí que passou por essa situação. É complicado porque é difícil exigir respostas numa situação assim, mas eu acho que o que me incomodou mais no que diz respeito ao livro foi o fato de ter algumas partes na história que... História não, né? Na obra, que não diziam respeito à história dessa figura que a gente tava lendo sobre, né? Que são inserções do próprio autor. E eu prefiro não necessariamente ver as coisas assim. Eu acho que eu preferia ter visto conexões com outras coisas do que com o autor especificamente, por exemplo, a parte do final onde eles ficam debatendo sobre o que matou ele e vai e volta das questões científicas, por exemplo, eu achei mais interessante do que quando o autor contou que ele tinha escalado uma montanha um dia. Não sei nem quem você é! Talvez se eu soubesse mais sobre o autor, eu me interessaria mais. Eu, enquanto for, por exemplo, da Svetlana, onde ela coleta os relatos, mas ela não necessariamente se insere ali. É claro que todo autor que escreve não ficção se insere de alguma forma, mas existem formas menos explícitas de você se inserir, e nesse caso aqui eu não gostei da forma explícita enquanto o autor se inseriu na história, mas ainda assim eu acho que foi legal ficar sabendo o que aconteceu e perceber que essa pessoa tinha pensamentos tão diferentes, assim, e que foi atrás, mesmo que de uma forma que acabou, né, acabando com a vida dele. Para Algo Sinistro veio por aí, que foi o livro que eu mais gostei desse The Match e que foi a indicação certeira da Duda, então realmente foi uma indicação certeira. Eu vou dar 1.8, é a nota mais alta desse termômetro. Eu gostei bastante da experiência de ter visto um Ray Bradbury diferente, ou pelo menos na concepção do que eu tinha desse autor, diferente. O fato de ter conexões com outras histórias que eu gosto, né, no sentido de lembrar, de fazer referência, enfim, porque essa é uma história mais antiga, né, então essa foi uma história que me lembrou Stranger Things, me lembrou Joyland, do Stephen King, me lembrou Zafon e outras obras que também brincam com essa coisa da criança vendo algo estranho, essa coisa do circo, do lúdico e disso transformado em algo aterrorizante, eu achei bem bacana. Foi um livro que foi muito divertido de ler, assim, e eu gostei também da gente ter figuras adultas aqui mais inseridas na história também, então foi uma experiência legal. É um livro que até poderia ser maior, porque ele é bem curtinho, e eu poderia ter ficado mais tempo lendo ele, e eu acho que essa é uma sensação boa quando a gente termina um livro e você pensa, nossa, eu gostaria de ter lido mais, ou de passar mais tempo dentro desse ambiente aqui, mesmo que não tenha sido um ambiente, assim, muito alegre para as pessoas pros personagens que estavam dando essa história, mas foi uma experiência bem legal. Pra Pátria, eu vou dar 1.6, a mesma nota de Morte no Nilo. Esse era um livro que eu não tinha necessariamente expectativas, mas aí eu li a sinopse e as criei. Mas aí o livro em si, apesar de eu ter dito pra vocês, por exemplo, que eu achei o final muito bonito e de ser uma história que é muito próxima de estilos de histórias que eu gosto de ler, ao mesmo tempo eu acho que eu também tava esperando, a partir do momento em que passei a esperar algo da história, porque comecei a ler ela, eu fiquei esperando, acho que cenas mais impactantes do que o livro ofertou. E não que o cenário não seja impactante, mas ao mesmo tempo
parece que faltou um pouco mais de altos e baixos ao longo da história, apesar de ser, pra mim pelo menos, que não sabia nada sobre esse conflito, ou sobre essa história, ou sobre essas situações especificamente, eu saio com a sensação de que eu aprendi coisas, mas ainda assim, eu acho que o caminho pra eu ter aprendido essas coisas e ter adquirido esses novos conhecimentos e essa nova percepção sobre essa situação, eu gostaria que ele tivesse sido um pouco mais tumultuado. E eu não falo isso, tipo assim, eu tava querendo necessariamente ver tragédias, mas eu achei os eventos do livro muito neutros, assim, sabe? É um livro bem... Ele te conduz muito fácil pela história, assim, e eu sinto que eu precisava, às vezes, ter alguns altos e baixos, assim, pra que a história tivesse causado um pouco mais de impacto. Mas ainda assim foi uma boa leitura. E aí, pra Outsider, do Stephen King, eu vou dar 1.7. Foi uma boa leitura do King. Eu tenho meus problemas ali com o final, mas nenhuma novidade. Algumas coisas ao longo do caminho também, nenhuma novidade. Sempre que eu saio positiva do King, eu já acho que foi tipo 5 estrelas. Experiência 5 estrelas, não me irritei muito com muitas coisas, então show. E como eu falei pra vocês, pela primeira vez eu termino um livro do King em muito tempo. Na verdade não é pela primeira vez, mas em muito tempo, sei lá, muitos anos, eu termino um livro do King com vontade de ler outros livros do King. E isso não acontecia há um bom tempo. Então, pra isso, uma palma para Outsider. Agora, será que eu vou ler Holly? Vamos ver. Vamos ver se vai vir aí. Aí, gente, se a minha matemática tá certa aqui de somando as coisas, conforme eu vou falando, a gente tem 8.2. O que é quase um 8.3, porque a gente tá amaldiçoado aí com 8.3, a gente tem 3 pessoas empatadas em 8.3, a Duda ficou com 8.2, e se eu não me engano assume a 5ª posição, ou a 5ª e 6ª posição, porque ela tá empatada, na verdade, em 4º lugar com a Maíra, porque a gente tem 3 pessoas empatadas no 3º lugar. Então ela tá empatada em 4º lugar com a Maíra, mas na listinha ali, 5ª ou 6ª posição, porque as duas têm a mesma nota agora. Então ficou aí com certeza na parte de cima da lista, e foi um resultado ótimo. Eu não tava esperando nada diferente do match da Duda. Eu acho que a gente, apesar de não bater 100% nos gostos, a gente tende a talvez olhar para as mesmas histórias com interesse, então ter pego algumas coisas que eu não sabia muito sobre e ter tido uma boa relação com essas histórias não é algo que me surpreende, então eu acho que isso é legal. Eu tava bem curiosa pra fazer esse Deu Match com a Duda, exatamente porque eu sei que a gente compartilha um autor favorito, que é o Zafon, e acho que foi um resultado bom. Acho que foi um bom resultado, com certeza. Ter a 4ª mais alta nota do Deu Match é um excelente resultado. Então eu gostei muito de fazer. A Duda era uma pessoa também muito solicitada aí. E com esse Deu Match a gente encerra as edições de 2023. Eu ainda não escolhi as vítimas de 2024, mas elas virão. E aí, ano que vem, a gente começa um novo ciclo aí de pessoas que estarei testando os gostos. Se você gostou desse vídeo, foi o primeiro que você assistiu porque chegou aqui por causa da Duda ou chegou aqui no canal, existem outras 15 versões desse vídeo com outros criadores, vão ficar todos aqui linkados. Duda, muito obrigada por ter aceitado participar desse vídeo, participar desse quadro. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, tenha gostado das minhas impressões aí a respeito das suas leituras. A Duda é uma pessoa que acompanha muito tempo aqui no YouTube, e eu só conheci ela pessoalmente ano passado na Bienal de São Paulo, então fazia muito tempo, demorou muito tempo pra gente se conhecer pessoalmente, mas é uma pessoa que eu gosto muito aqui, então convido vocês também a irem conhecer o canal dela. Ela fala muito sobre suspense, sobre Stephen King, mas também sobre outros livros aí de outros estilos, como deu pra ver por aqui, tá bom? Se você por acaso é novo aqui no canal, se inscreva, que ano que vem teremos mais edições aí deste quadro e outros quadros que eu tenho por aqui também. Deixe seu joinha pra ajudar na divulgação. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você leu algum desses livros, quais são as suas impressões aí também. E a gente se vê na próxima.